Mais de 50% mais ou menos das mulheres sentem cólicas menstruais em alguma fase da vida. Nossa, doutor Gustavo, eu já senti tanta cólica. É mulher pra caramba, Lu. Terrível. Realmente... Aí tem mulher que sente mais, outras menos. Eu sentia Com pouco certeza. comparado a algumas amigas minhas que rolava de dor na cama. Não, tem mulher que todo mês tem que ir pro hospital pra fazer medicação mais potente na veia, injeção, tudo pra poder resolver, Lu. Gente, que coisa, dor, hein? É bem desagradável. É desagradável. O assunto agora é cólica menstrual. Você tem dúvida? Liga pra gente. 3315-1390. Doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, está aqui para nos ajudar. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui de novo, Lu. Vamos entender o que é a cólica? A cólica a gente tem que imaginar assim, o útero é um órgão muscular e depois de toda a fisiologia de formação do óvulo, do folículo, o preparo que acontece dentro do útero para esperar um bebê, quando isso não acontece, esse preparo ele vai ser desfeito e esse tecido ali de dentro do útero que se proliferou, que se chama endométrio, ele desprende e sai na forma de sangue menstrual. Por isso que menstruar não é igual cortar o dedo, que sai aquele sangue limpinho. Sei. Os nossos avós lá falavam, não, mas sujeira. Na verdade não é uma sujeira, Diferente. mas é um sangue que sai misturado com o tecido que não foi usado e ele se desprendeu e tem que ser eliminado. E aí o útero ele contrai para expulsar esse material que está lá dentro. Então, esse efeito de contrair pode gerar as cólicas. Entendi. Existem vários motivos que podem fazer você ter cólica. O mais básico, assim, principalmente a história das nossas avós também, né? Algumas mulheres melhoravam muito das cólicas menstruais após a primeira gravidez. E é verdade E isso? é verdade. Algumas mulheres vão melhorar mesmo. Tem mulher que cura por completo? Praticamente sim, Lu. Porque o colo do útero ele tem uma resistência, né? Que tem que ser vencida para expulsar esse sangue que está lá dentro. O colo do útero fica fechadinho. Tem um orifício ali que com as contrações ele abre um pouquinho para permitir expulsar o sangue. Então, o músculo, quando ele nunca ficou grávido, ele nunca esticou, que vai ter que suportar o bebê lá dentro, então ele tem uma firmeza maior. Depois que passa a gravidez, principalmente aquelas que tinham parto normal, aí o colo do útero ele fica mais macio e vence com mais facilidade essa resistência. Então o útero tem que contrair menos para expulsar o sangue. É um dos motivos de que realmente algumas mulheres, depois de uma primeira gravidez, podem melhorar da cólica. Mas esse é um dos motivos, né, Lu? Aí tem aquele pessoal que fala, meu útero é virado para trás. Existe isso? Na verdade existe. É uma variação anatômica, isso não tem problema. Tanto faz, a maioria das mulheres tem o útero viradinho um pouquinho para frente, em direção ao umbigo. Algumas ele viradinho para trás. Quando ele é muito virado para frente ou muito virado para trás, o ângulo que se forma ali para a saída desse sangue do colo do útero, ele é mais intenso. Aí o útero também tem que contrair mais para expulsar. É um outro motivo para ter cólica. Doutor Gustavo, e o caso da Rosângela, que ligou? Beijo para você, Rosângela. Ela tem 49 anos, e ela tem cólicas menstruais, mas não desce menstruação. Então, Lu, aí precisa ser investigado. Porque assim, no período próximo de parar a menstruação, ela pode ter uma irregularidade menstrual e formar só aquele resíduozinho, aquele como se fosse um escape de menstruação. E isso pode estimular o útero a contrair. Então pode gerar uma cólica e às vezes ela não menstruar muito ou sangrar muito pouquinho. Se for só isso, ainda é considerado normal, só tem que fazer o controle da cólica. Mas tem que investigar a possibilidade de ter alguma outra doença. Então, entre as doenças que podem causar cólica estão os miomas, o que a gente chama de adenomiose e a endometriose, é a doença característica que faz dar muita cólica, e outras alterações de produção de substâncias do período menstrual que estimulam a pessoa a ter mais cólica, deixam o útero mais sensível a isso. A cólica tem relação com inchaço nos seios ou não? Não. É que tudo acontece mais ou menos no mesmo período, pelo mesmo estímulo, né, Lu? Então, no período menstrual, a variação que acontece de hormônios propicia uma retenção hídrica. E os seios ficam mais sensíveis, mais doloridos, um pouco mais inchados. Coincide que é no mesmo período da cólica, mas uma coisa é independente da outra. Tem mulher, talvez as meninas aí em casa possam se identificar, tem mulher que tem tanta cólica, doutor, mas com certeza o doutor deve ter casos lá na clínica, mas tanta cólica que chega a ter dor de cabeça, vomitar, não consegue sair de casa, anda encurvada, aí toma um remedinho por conta, né? Para fazer essa dorzinha passar. Aí toma um remédio para cólica, um remédio para dor de cabeça. Primeiro de tudo, pode tomar um remedinho por conta para cólica, porque é vendido liberadamente esses na remédios, farmácia. os analgésicos, os antiespasmódicos, eles não têm um controle de receita. É um remédio, olha, estou com uma cólica, eu vou lá tomar. Os mais comuns, né, assim,
Tem os mais antigos, os mais novos. Agora, dependendo do motivo da cólica, às vezes eles vão funcionar. Então, tem muitas pessoas que tomam um remédio comum para dor. Como se tivesse dor de cabeça, tomou um remédio para cólica e melhorou. Verdade. É tranquilo. Não tem uma proibição de ser feito isso. Agora, as pessoas que têm cólicas muito intensas, elas vão se beneficiar melhor com tratamentos específicos. Então, dependendo do motivo, às vezes é mais indicado você usar um anti-inflamatório específico para cólica, que ele vai ter uma resolutividade e um conforto muito maior do que tomar um analgésico comum. Existem pessoas que têm que ir para o hospital tomar injeção na veia, tomar injeção mesmo, porque tem uma quantidade de cólica muito intensa e grande. Então, a cólica tem que ser avaliada para saber qual o tratamento dela? Normalmente, sim. Olha, Porque gente, a gente dependendo acha do que for, você pode resolver melhor com determinado remédio ou não. Porque a gente tem uma ideia, né, de que cólica é uma coisa só. Doeu a barriga, doeu as costas, né, porque ela às vezes irradia para as costas e para a perna também. Toma lá um remedinho que passa, mas pode ser outra coisa, né? Fala, se é uma coisa leve, uma coisa que você fala, pode tomar, não tem problema. Agora, essas pessoas que sofrem muito, que não conseguem sair de casa, que tem, olha, essa é melhor passar por avaliação para afastar causas de doenças e, eventualmente, tratar da melhor maneira. Entendi. Por isso tem que procurar um ginecologista para ver se essa cólica, né, não pode ser uma endometriose, está associada com uma doença ou mais não. séria. Exatamente. Entendi. Por isso que, às vezes, tomar o remedinho, então, não vai adiantar. Pode passar a dor, mas não vai curar o problema. Não vai curar. Que o problema pode ser outro, e não só a cólica. Vocês entenderam como é sério isso? Quando eu coloquei o DIU, eu sentia muita cólica, mas não era muita cólica na barriga, era mais nas costas. Passou. Por quê? Normalmente passa, Lu. O fato de colocar o DIU, o procedimento em si causa uma cólica. Porque você tem que vencer essa resistência do colo do útero para introduzir o insertor para deixar o DIU lá colocado no fundo do útero. Tá? E quando você nunca teve um DIU dentro, é um corpo estranho que está dentro do seu útero. O útero ele começa a reagir. Né? Com o passar do tempo, ele vai se habituando com aquilo, ele vai se acostumando com aquele corpo estranho ali dentro. Então a tendência da cólica é diminuir. Entendeu? Existem os dois tipos de DIU, o comum e o com hormônio. O comum, ele costuma dar mais cólica. Por quê? Porque você continua menstruando normalmente. Com um corpo estranho lá dentro, então ele pode, não é em todo mundo, tem pessoa que põe o DIU comum e não sente nada. Mas ele pode fazer o útero reagir mais, gerar uma quantidade maior de sangramento e aí você ter mais cólica. O com hormônio já bloqueia a menstruação. Então aí, com o passar do tempo, a partir do momento que bloquear mesmo a menstruação, que pode demorar alguns meses depois da colocação, em geral aí a cólica desaparece. Uma outra Rosângela, hoje a gente está cheio de Rosângelas aqui no programa. Um beijo para você também, Rosângela. Ela disse que a filha dela também sofre com muita dor. Vamos tentar agora desmistificar, então? Vamos lá. Né? Existem alguns mitos aí com relação à cólica. Talvez você... Eu já fiz um. Colocar o travesseiro... Você já fez isso? Ó? Colocar o travesseiro embaixo e deitar de barriga para baixo para dormir, para passar cólica. Não funcionava. Mas funciona, porque às vezes eu fiz errado. Pode funcionar. Depende de cada pessoa. Tá? Então, assim, depende do motivo da cólica. Se for associado a uma doença, por exemplo, você tem uma endometriose que está te causando cólica, olha, você pode ficar de ponta cabeça com as pernas para cima. Não vai adiantar. A cólica não vai melhorar só pela posição. Tá? Mas quando é por essa curvatura do útero muito acentuada, dependendo da posição que você fica, às vezes ameniza um pouco essa curvatura e pode aliviar realmente. E bolsa de água quente? Também pode ajudar. Quando está com cólica, daí coloca na barriga, bolsa, na barriga, ou nas você costas? Pode pôr. Tanto fazer, aí depende de onde você tem mais desconforto. Porque ela pode irradiar tanto mais para frente quanto mais para trás. Isso vai depender da posição do seu útero, se ele é mais viradinho para frente ou para trás. Então, das duas maneiras pode ajudar. Chocolate. Não. Pode comer chocolate? Dizem que aumenta a cólica. O chocolate é verdade? Não, o chocolate é não mentira? É para interferir nisso, não. É que o chocolate, assim... Aí vão entrar a história das endorfinas que a gente produz naturalmente. E na hora que você faz algumas coisas prazerosas, ou quando você faz uma atividade física e determinados tipos de alimento, ajuda na liberação de algumas endorfinas. Então você vai ver algumas pessoas que falam, olha, doutor, eu como chocolate e me alivia um pouco. Eu não vou te falar que vai tirar totalmente a cólica. Mas se realmente isso liberar endorfinas nela, as endorfinas são analgésicos naturais. Aí pode aliviar sim. Que coisa. Mas não vai sair me comendo 3 kg de chocolate toda vez. Vamos curar a cólica com 1 quilo de chocolate. Exatamente. Aí você vai ter outro problema. Aí você vai curar a cólica e daí depois você vai ter que curar outra coisa, obesidade. Depois para controlar a obesidade. Mas, ao contrário do chocolate, dizem que bebida alcoólica aumenta a cólica. Pode aumentar.
É verdade? E tudo que tem cafeína. Tá? O café, chá mate, chá preto, essas coisas. Chá Por quê? verde. Porque a cafeína, ele é um estimulante e pode fazer vasoconstrição. E pode acentuar a cólica. Nossa, gente, calma aí, que tem mais coisa aqui, ó. Beber água em excesso alivia a cólica? Não tem uma relação direta. Não? Só ingesta de líquidos. Só crendice, né? Não, esse não dá para dizer que tem nada específico para melhora da cólica. Bom, gente, ó, resumindo, tá com cólica menstrual, procure o seu ginecologista, porque pode ser que essa cólica não seja uma simples cólica como a gente acha que é, entendeu? Vai lá, toma um remedinho, passou. Pode ser que seja uma outra doença ali que está camuflada, uma endometriose, outra coisa mais séria. Por isso tem que procurar um médico antes de você se automedicar, que é E sempre muito na errado. avaliação que a gente faz, Lu, o mais importante é descartar doenças, porque realmente tem pessoas que têm cólica e não tem uma doença associada. É por essas coisas que a gente estava comentando, da posição do útero, resistência. Então, o mais importante é que você afaste que não tem nenhuma doença grave. Não teve, aí o tratamento é mais simples. Perfeito. Entenderam? Gostaram da entrevista de hoje? Eu também. Muita gente ligou. Fefe, vai falando o nome do povo aí. Dirce, Aparecida, Sônia, Silvana. Nossa, tem mais um monte. Ela falou, Lu, não dá pra falar todos, é muito. Tá bom. Então, um beijo pra todo mundo que ligou. Doutor Gustavo volta quinta-feira que vem. Quinta-feira o doutor viaja? Não, né? Quinta não. Quinta não. Então, quinta-feira que vem, doutor Gustavo Vitorino, ginecologista, volta. Continua respondendo dúvidas de vocês e a gente fala de outro assunto para melhorar a nossa saúde íntima, tá bom, meninas? Obrigada, doutor. Imagina, foi um prazer. O prazer é nosso.